Eu sinceramente nunca vi uma questão como essa, tá? Mas isso aqui é uma questão de cálculo, então vamos lá. Eles nunca pedem taxa média de variação. Por isso que não dá para ficar estudando por qualquer material, sabe? E pode ser que eles não cobrem coisas assim no exame. Eu não tenho material específico. Eu tinha tipo uma assessoria que também dava umas aulas e aí eu peguei material deles, mas eu não estava gostando muito, por isso que eu saí também. Maravilha, então vamos jogar fora isso aqui. Vamos pegar uma prova de exame nacional. Mas é porque eu não estudei nem a teoria ainda muito bem, assim, eu não sei Sem bem sobre problema. Nossa derivadas. primeira aula mesmo. Vamos dar uma olhadinha no que você precisa aprender. Antes de ficar tentando aprender coisa, é mais importante saber o que a gente não sabe, certo? Por exemplo, essa aqui é uma prova do exame nacional. Não sei se tu já tinha visto ela. Ela fala que tem 150 minutos. Você Sim. pode chegar a 30 atrasado. Ou eu acho que é isso. Daí tem algumas fórmulas aqui de geometria, algumas fórmulas de progressões, tipo progressão aritmética, geométrica, isso eu sei que você viu na escola. Uhum. Trigonometria tem algumas das trocentas fórmulas, né? Sim, eu estudei já a maioria também. Complexos, então, isso a gente vê no Brasil, mas não tanto, né? Eles estão aqui, eles adoram fazer questões de complexos que transformam das coordenadas normais, né, para as coordenadas exponenciais aqui. Como você pode ver, tem exponenciais aqui. Normalmente a gente não vê isso no Brasil. Regras de derivação tem algumas, mas assim, de modo geral, você não vai usar praticamente nenhuma delas. Só a mais básica, que nem tá, que é essa aqui, ó. A quarta. É só ela e olhem lá. E limites notáveis, isso normalmente aparece. Normalmente aparece esses três primeiros aqui. Limites tem. Eu estudei muito, assim, não tem nada no Brasil, pelo menos na minha escola. Sim, não tem. Bem, vamos fazer um mapa da nossa ignorância, ok? Então, vamos olhar para a primeira questão e vamos ver se você consegue fazer. Qual é o limite da sucessão de termo geral? Muito bem. Daí você olha para esse problema e pensa, pô, sucessão de termo geral, que coisa estranha, nunca vi isso. Bem, é o limite, velho. É o limite. Então, supostamente, você quer o limite disso. Mas o limite para onde, né? O limite de uma sucessão. Uma sucessão, ela vai até o infinito. É uma sequência. Ninguém para a sequência, a menos que mandem. Ok? Então, numa pergunta como essa, veja, uma frase muito curta, praticamente nada de pergunta, né? 6 palavrinhas aí. Mas ele está te pedindo para resolver o limite. Em Portugal, pode ser que apareça o limite sem nada embaixo. Significa que você está procurando o limite no infinito, beleza? Agora, esse bicho aqui, você disse que estudou bastante limite, sabe resolvê-lo? Aparecesse agora na prova, valendo tua vaga aí no curso. Ah, limite de sessão foi mais ou menos que eu parei, mas eu lembro que tem que chegar na forma um mais um n Opa, gostei do que eu ouvi. Isso aí foi bem um legal. elevado a n, se não me engano, então só tem que separar Não em. precisa se matar de decorar coisa, ó. O que você precisa sempre vai estar no exame. Esse aqui, no Isso. caso. Curiosamente, ele colocou um N pertencendo aos naturais, mas eu não concordo com isso. Para qualquer N vale. Tá enganado. Mas de toda forma, aqui é natural, então você pode usar. Bem, muito bem. Então tá aí o que você precisa resolver. Tá aqui o que você pode usar para resolver. Será que com isso você conseguiria resolver? Eu acho que é só pensar. Esse aí, mas não tenha pressa. Eu quero que você tente fazer como se você estivesse escrevendo para o exame nacional. Se você não conseguir chegar na resposta, não tem problema, mas eu quero que você desenvolva algo para ver se você ganharia algum pontinho lá, para ver em que pé já tá o que você sabe. Você escreve essas coisas numa folha e me manda uma foto, beleza? Tá bom, vou ver aqui.
E aí, como é que vai a continha, meu caro? Não esqueça que você está no mudo. Eu não lembro bem como é que separa, mas eu tentei fazer assim. Bem, você tem que lembrar uma coisa, que não tem nada a ver com cálculo, que é o seguinte: potência de potência multiplicam-se as potências. Não é? Já dizia a tia Roseli, na sexta série. É mesmo? Como você pode perceber, você tem uma multiplicação de potências aqui em cima, né? Ah, então dá para. Então Ah, tá, você entendi. pode colocar É isso que eu fora faço. elevado, né? Porque na matemática você pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Então, se fica mais interessante, nesse caso esse 2 pode ficar elevado a todo mundo aqui, né? É isso que Incluindo o limite, certo? eu entendi aí. Vamos ver. Bem, me parece que a resposta está certa. Deixa eu abrir isso aqui. Apesar de que está mal escrito. Não, não está tão mal escrito, não. Só que você precisava fechar esse parênteses, entendeu? Ah, sim, sim, sim. E daí, sim, você fez uma coisa que pode, é uma regra de limites, né? Você pode colocar o limite para dentro de uma raiz, de uma potência, dentro de um seno, de um cosseno, de um ln. Em cima de um exponencial você também pode, sabe? Então, tá certo, parabéns. Então, Tinha esquecido que eu sei que tem uma que daria para separar em duas, mas eu acabei esquecendo. Tipo, duas. Um mais um n vezes um mais um n ao quadrado. dá, mas não era o Aí caso. não resolveria, né? Pois esse é o problema de questões como essa, ou questões que envolvem propriedades de logaritmo. Às vezes você está seguindo um caminho que é algebricamente correto, mas não necessariamente vai chegar na resposta, sacou? Bem, então temos uma outra questão aí. Pô, cara, você é parente daquela apresentadora lá, Qual, mano? Regina Volpato? Não, eu não. Tem um montão de gente Volpato, tem as lojas Volpato, não conheço ninguém. Pô, que pena, hein? Eu também sou do ramo pobre da família Santos, né? Tem lá o Silvio Santos e eu sou o É, Santos Pobrão. pois é. Pode crer. Muito bem, então dê uma lida aí, vê se você entende de novo isso aqui. Bem, eu não quero dizer sobre qual assunto é, mas é um dos que a gente viu lá no formulário. Então leia, vê se você sabe como começa e tal, me fala e daí eu te digo se está certo. Beleza? Isso aí não é tipo o triângulo de Pascal, Não, não é. não? Como você pode perceber, a cada, vamos dizer assim, lado que passa, aumenta-se 2 centímetros, certo? Sim. Então, isso não te lembra progressão? Ah, É uma sim. progressão aritmética, sacou? 2 mais 2 mais 2 mais 2, dependendo do n que tu tenhas, certo? Então é Uhum. uma questão de progressão aritmética. Vamos ver o que ele está pedindo. Determine o comprimento do segmento de reta B. O segmento de reta B é o primeiro segmento da coisa, né? Então a gente pode dizer que ele é o zero, vamos dizer assim. Quem que vai ser esse aqui? Vai ser o zero mais 2, não é? Sim. E vai ser o zero mais
4, aqui vai ser o 0 mais 6. Isso não está te lembrando uma progressão? De razão 2? Cada um que passa soma 2, certo? Uhum. Lembra disso? É isso aí. Daí ele está te dizendo o seguinte: se você fizer 100 disso, né, nós já fizemos 4 aqui. Se você fizer 100 desses, você vai ter uma coisa de 104 metros. Ok? Note que eu fiz ali na unidade de centímetros, né? Então você pode passar isso aqui para centímetros, vai ficar 10.400. Então, se você fizer uma soma de. Olha só o que eu acabei de falar, uma soma, né? Uma soma de 100 destes, desta progressãozinha, você vai ter um fiozão aí de 10.400 centímetros, certo? Mas nós só queremos o valor do primeiro. E como você pode perceber, é o próprio valor do U0, certo? Bem, o que que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou te dar a fórmula, que é essa aqui. Veja, é a única forma que ele dá. Ele deu a soma da progressão aritmética, tá vendo? Meio que é a única coisa que ele dá, supostamente a única coisa que é necessária para resolver. Porém, você precisa saber nessa fórmula quem é quem, né? Uhum. O 1, ou melhor, ele chamou de o 1 que eu chamei de o 0. Então vamos usar a mesma letra dele. O N dá para interpretar quem é, né? Já que o N tem a ver com a quantidade de elementos que estão sendo somados. É só você ler o enunciado e entender isso. E quem que é o UN? O UN é o valor do último termo. Ou seja, qual que é o tamanho do último termo. Claro que, como você pode perceber, a gente nunca vai saber de fato exatamente qual que é o tamanho do último termo, porque a gente não tem o valor do U1, né? Mas a gente pode ter uma relação para o N, né? O N pode ser o 1 mais alguma coisa, sacou? Essa coisa você vai ter que interpretar aqui, baseado no negócio que nós temos, né? Essa lógica que eu coloquei aqui, beleza? Bem, eu acho que eu já falei demais. Uma outra forma que talvez eu possa colocar, mas ela pode ser substituída, é claro, porém a gente usa muito ela na escola lá no Brasil, então você pode. Você está no Brasil ou você está em Portugal? Eu tô no Brasil. Ah, beleza. Então quando a gente for marcar horário, vamos marcar sempre baseado no horário do Brasil, né? Sim. Então você pode até me chamar no meu número do Brasil na próxima, porque senão eu fico trocando todo mundo. Bem, daí, quero que você dê uma tentada, eu já dei uma explicação muito boa aqui, né? Sim. Você já deve ter percebido que vai ter que resolver um sistema de equações, né? E é isso. Então, boa sorte aí. Qualquer coisa me fale, mas eu quero que você tente um pouco sozinho, desenvolva, né, para ver se você ganharia pontos e tente escrever de novo como se você estivesse escrevendo para o exame nacional. Lembre-se que os portugueses são chatos pra caramba. Você não pode escrever só a conta assim. Tem que dar uma explicadinha. Tá? Então, vai lá, boa sorte. Mas o N seria 104 metros, não? O N? Ah, não, não. Não, não. O N não é 104 metros. O que é 104 metros é a soma de todo mundo. Ou seja, seria tipo, vamos dizer assim, a resposta desse negócio aqui. A Uhum. soma de todos os N's, entendeu? Sim, sim, sim. O N é o valor do último pedaço. Que com certeza é menor que 104, porque a soma de todos dá 104, certo? Sim.
E aí, como é que vai a continha, meu caro? É, nessa segunda fórmula aí, o n menos um vai ser tipo o um mais 2 menos um vezes 100, é isso? Não, eu acho que você não sabe o que significa cada elemento na fórmula, né? O N é a quantidade de termos que você quer, no caso, eventualmente, ele somar. E são 100, certo? Sim, Você quer somar 100 pedacinhos de corda. Então, o N é 100, acabou. O R é razão. ah, Razão é tá, quanto muda de um termo para o outro. Que você já reparou que são 2 centímetros, certo? Então, sim, o R é o 2. O um você não tem, é por sinal que você quer achar, certo? Então você tem o 1 e o N nas duas equações, que são coisas que você não tem, certo? Só que, obviamente, você pode achar o N aqui em termos de U1, né? E uma vez que você tiver essa expressão aqui, você substitui ela aqui, entendeu? E daí você consegue encontrar o valor do U1, beleza? sim. Eu não sabia bem o que valia, que cada termo era mesmo. Bem, então agora você sabe, né? A interpretação é bem importante também. Na verdade, a maioria das questões do exame são muito interpretativas, né?
Problemas por aí, meu caro? Acho que não deu certo, não. Vou mandar foto. Fail, fail, fail. Bom dia. Bem, aqui tá certo. Aí você pegou e substituiu isso aqui. Parece bom. Daí, ahn, você isolou, pá. Parece bom, cara. Só que tá errada a conta, né? Tirando isso, tava tudo certo. É, deu negativo, então. Tipo, o que que você errou aqui foi toda a parte. Bem, depois que eu dei a interpretação, claro, né? Então, acho que você não. Por isso que a minha aula, às vezes, ela é meio brutal, porque, tipo, eu deixo claro que o aluno não sabe, porque é importante que ele saiba que não sabe para aprender. Então, você percebeu que você não sabia fazer essa interpretação, mas eu te ajudei, beleza? Daí você fez todas as continhas, até aqui tudo certo. Daí, do nada, esse 2 desapareceu. Ah, verdade. Por algum motivo apareceu um 2 aqui, mas o 2 aqui de baixo desapareceu. Ah, porque você somou, claro. Você poderia ter. Acho que você esqueceu desse 2, né? A gente tem que multiplicar, né? Esse 100 poderia ter virado 50, ou 2 poderia ter ido para outro lado. Então foi esse seu erro, tá bom? Mas foi só um erro de matemática básica, não tem problema. Percebeu, né? Percebeu qual foi seu erro, né? Sim, sim. Tá bom, então vamos continuar. O maior problema para mim não é você errar a matematiquinha, mas sim a interpretação. Bem, ele está aqui falando sobre derivadas na 3. Eu acredito que você não saiba derivar ainda, né? Não. Bem, essa 3 é de derivadas, a quatro é de limites, pelo menos a primeira parte é de limites. Então vamos pular a 3, porque eu poderia até fazer ela aqui, mas tu não vai entender nada. Então, vamos para a 4, que a 4 você disse que já estudou, então pode ser que você entenda um pouco mais. Ele está perguntando aqui se a função é contínua. O que que uma função precisa para ser contínua? Uma função como Ah, eu não essa, né, que é dada em estudei. ramos, você sabe? Não, eu não estudei continuidade. Bem, então, mas você estudou limite. Sim, Para ser contínua, o limite tem que existir, só isso. O limite no ponto em que você está estudando, que no caso é o x igual a 1, ok? tá. Então, com isso em mente, né, vamos estudar esse ponto aí. Para resolver um limite, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar o valor 1 no limite. Então, por exemplo, nós temos aqui essa função, nós temos que jogar o limite x tendendo a 1 nela. Aqui tu também tem que jogar o limite de x tendendo a 1 em quem? Na outra função. E a resposta, aí que tá o detalhe, tem que ser igual, entendeu? A resposta das duas precisa ser a mesma. E a primeira coisa que a gente faz para resolver um limite é jogar o valor de está sendo proposto aqui na função. Essa aqui é mais fácil porque não tem determinação. Se eu jogar 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 dá 0, 3 elevado a 0 é 1, 7 vezes 1 é 7, menos 3 é 4. Concorda comigo que vai dar 4 essa conta aqui? Sim. Tá bom. Agora a questão é que se eu fizer a mesma coisa aqui na outra, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 4 menos 4, 0. E aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Então vai ficar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma determinação. Ok? Portanto, se é uma indeterminação, você precisa usar alguma técnica de limite, talvez um limite notável, não é mesmo? Então, se você olhar aqui, nós temos um limite notável que se assemelha um pouco com o que apareceu na nossa conta, que é o terceiro aqui da lista, certo?
Então, a coisa é que você precisa agora resolver esse limite, fazer a manipulação matemática para resolver o limite. Será que você consegue? Você precisa de alguma forma utilizar esse limite aqui de baixo nisso aqui. Eu posso te dar algumas dicas. Não dá para pensar, Diga. fazer uma mudança de variável e colocar 4x menos 4 igual a... Bem, talvez x menos 1 seja o que você quer brincar, entendeu? Você pode deixar o 4 em evidência. Sim, Na parte de cima, você já vai ficar com 4 que multiplica x menos 1. Que, por sinal, é a mesma coisa que está aqui, né? Certo? Então, sim. eu diria para você primeiro deixar o 4 em evidência e depois fazer essa mudança de variável. E note que se isso aqui dá 1, né, o inverso também dá 1, né? Ou seja, Uhum. x, ou u, né? Se a gente usar uma letra genérica, assim, quero te dar dicas, mas isso aqui também dá 1, certo? Sim. Bem, então dá uma tentada. A hora que você achar que não sabe, ou que você acha que chegou em algo, você me manda, beleza? Eu não lembro bem como é que é a escrita para mudança de variável. Você só vai dizer que u é igual a x menos 1. Pronto. E então, x, se o x tende a 1, o u vai tender a 0. Ok? Só isso. Então, onde tiver x menos 1, tu vai trocar por u. Onde tiver o u sozinho, né? Por exemplo, vai aparecer no seu limite, vai tender a 0. Como é que é se U tende a X? Não, falei isso. Eu falei É, que se o x tende a 1, o u tende a 0. É porque se você vai definir agora que u é igual a x menos 1, então o que vai acontecer se o x for 1? U não vai ser 0, certo? Entendeu? uhum. Então u tende a 0 quando o x tende a 1. E o tende se escreve com qual sinal? O quê? Tipo, XX
é igual a 1, não, x, como é que escreve? Tô entendendo o que tu tá falando. Tipo, eu só vou escrever se x tende a 1, não é tipo se x é Cara, você maior vai que... trabalhar com U agora, você vai trocar tudo por U. Então esquece X, vai virar U. A única coisa que você precisa saber é o que eu acabei de colocar aqui, que se o U é X menos 1, se o, como aqui está dizendo que o X tende a 1, então o U tende a 0. Mas não precisa escrever isso. Você vai ter que escrever isso no seu novo limite, que não vai mais ser esse. Agora você vai trocar as coisas por U, certo? A gente tem X aqui, você vai trocar por U, entendeu? E aí, tá conseguindo desenvolver? Acho que sim. Manda aí o que você já desenvolveu. Vamos ver. Bem, parece que você conseguiu desenvolver aqui. Aí, ó. Conseguiu, pô. Caramba. Show, show, show. Então tá bom. Então você provou o que o problema propôs, que era provar, não, averiguar, né? Então não dava para saber ainda. Mas você provou que o limite dá 4 também, né? Então essa conta toda aqui dá 4, que é igual a 4, ou seja, se você teve o limite do lado esquerdo igual do lado direito, né, ou vice-versa, vai dar que a função é contínua. Então, você tem que acabar confirmando assim, é contínua. Aí você pode escrever, porque os limites são iguais. Muito bem, agora vamos ver a próxima. A próxima é mais fácil, neste mesmo problema. Resolva a equação, resolva essa equação aqui. Bem, quem que é g de x? G de x é a função que a gente está trabalhando. Mas como você pode reparar, a g de x ela é uma equação para antes do 1, para valores de x menores que 1, e outra para valores de x maiores que 1. Nesse problema, ele está pedindo para você resolver num intervalo muito específico, de 1 a mais infinito, ou seja, para os valores maiores que 1.
Portanto, a equação que a gente tem que usar para isso é essa aqui. G, no caso, vai ser isso. Porque essa é a G dentro do intervalo que o problema está pedindo. Tudo bem? Então, a gente pode começar colocando isso dentro do log. Bem, desse jeito aqui, a gente não consegue resolver nada. Nós só vamos conseguir resolver. Bem, de novo, né? Isso aqui já não é uma coisa de matérias que nós não vemos no Brasil. Isso a gente vê no Brasil, propriedades de logaritmo. Daí agora, o que a gente poderia fazer para resolver aqui, né? Note que aqui é log de base 3, aqui é log de base 3, mas esse aqui não é, né? Você tem alguma ideia do que você poderia fazer aqui para conseguir resolver esse problema? Qual é a primeira coisa que você poderia fazer aqui? Esqueça que você Dá está pra no mudo. colocar. Cara, não tô te ouvindo. Tenta falar mais perto do microfone. Ah, tá. Eu, eu teria que rever as propriedades do logaritmo. Entendi. Eu lembro disso aí, mas caso eu lembre que existia isso aí, mas eu não lembro a fórmula. Bem, o negócio é o seguinte, como é log, é uma droga, né? Então a gente quer desaparecer com o log. A ideia é essa. A primeira coisa que a gente faz quando vê uma equação com log é tentar desaparecer com o log. Porém, não dá para desaparecer enquanto esse cara não tiver log também. Então a gente vai ter que transformar ele num log de mesma base. Como, né? Aí sim, propriedades de log. Você pode dizer que x é a mesma coisa que log de 3 do 3 elevado a x. Porque existe uma propriedade de log que, se você tem um log de mesma base da potência, corta a corta, sobra o x, entendeu? Então vai Sim. ficar simplesmente, né? Vai ficar isso. Então, no lugar da função, você pode substituir o x por aquilo ali. Agora sim. Agora você consegue fazer propriedade de log. Veja, você tem uma soma de logs aqui de mesma base. Se você tem uma soma de logs de mesma base, você consegue juntar isso tudo em um log só, multiplicando as coisas. Então vai ficar o log de 3x vezes 2. Porque eles estavam somados, agora você multiplicou, certo? Muito bem. E agora, como você tem o mesmo log dos dois lados, você pode argumentar o seguinte: como as coisas são iguais e os logs são iguais, né, ou melhor, como essas duas equações são iguais, né, e os logs são de mesma base, então você meio que pode, ó, cortar os logs e vai ficar só com a parte de dentro, entendeu? Porque é igual, né? É igual, então a parte de dentro tem que ser igual também. Faz sentido? Fácil, fácil. Ótimo. E agora, como é que resolve isso, né? Nós queremos encontrar o valor do x que resolve isso. De novo, né, a gente vai ter que fazer alguma mudança de variável. Primeiro, vamos notar que tem, e onde aparece o x tem o 3 embaixo na base, né? Então vamos tentar deixar isso bem separadinho. Vai ficar 3x vezes 3 na menos 1, menos 3, igual a 3x vezes 2. Então eu vou dizer agora que u é igual a 3x. Então vai ficar 7 vezes u. Esse 3 na menos 1 pode ir para baixo, se você quiser, né? Porque quando está elevado a menos 1, a gente sabe, pode inverter, né? Aqui vai ficar u de novo, vezes 2. E, pô, aqui é só resolver a continha, né? Consegue resolver para nós aí, encontrar o valor do u agora? Só isolando o u, né? Isolar a letrinha. Pode ser? Sim.
caso, depois que eu faz a mudança de variável, dá para multiplicar com 2, por exemplo, ou não? Multiplicar com 2. Ah, você está com dificuldade de isolar o U aqui? Não Não, entendi. não, eu viro qualquer variável, né? Tipo, ali 3 o elevado ao x não pode multiplicar com 2, mas depois que virou u, pode, ou não? Não pode juntar o 3 com o 2, sim. Por isso que a gente faz uma mudança para trabalhar com algo que nós estamos mais acostumados, né? Que é o U. Por isso que você tem que resolver com o U aqui, certo? Bem, eu acho que você sabe isolar letras, né? Quando Sim, você fizer isso, você vai ficar com. Vai ficar isso aqui. Bem, é meio chato fazer isso aqui, mas vamos lá. Vai ficar 7U menos 9 igual a 6U. Então passa para lá, vai ficar U igual a 9. Como U é 3 elevado a x, qual é o número que é elevado a 3 dá 9? 2. X igual a 2. Beleza? sim. Então a pergunta era o que mesmo? Qual era a resposta? A resposta é 2. Beleza? Sim. Então tá bom. Cara, muito legal. Dá para ver que você está aí com uma matemática razoável, tem que melhorar um pouquinho. Coisa que só estudando, né? O O exame pior está é que eu, chegando. eu estudei alguns meses atrás, só que eu parei de estudar por 1 ou 2 meses, porque eu estava focado em outra matéria e eu acabei esquecendo de muita coisa, assim. Acontece, não tem problema. Bem, o exame está chegando, eu estou com bastante alunos de exame. É, dá para dá para melhorar um pouco, tá? Precisa Sim. tirar quantos na prova para conseguir entrar na faculdade? Olha, na mais, tipo, fácil possível, eu só preciso tirar 100, né? Que seria 50. Sim. Na ideal seria 140, 150. Eu tava pensando em pegar, tipo, um curso, mais ou menos, do Explica Mate, não sei se tu conhece ele. Conheço, explica mais, sim. Não sei se é um bom recurso, assim, para usar. Cara, o melhor recurso sou eu. Eu tenho que vender meu peixe, né? Eu Sim, acho que você, né, como está muito em cima da hora, seria interessante ter um estudo assim mais dirigido, sacou? Explicar mate é meio largado, assim. Porque é pra galera que já fez o ensino secundário em Portugal, etc, sabe? sim. Então é isso. Bem, ah, né, se você quiser, eu adoraria te dar mais aulas. É isso aí. Agora eu Uhum. tenho que dar aula para outro rapaz, tá bom? Mas eu vou te passar meus horários, e daí, se você quiser, eu vou te passar os Madrid, horários do Brasil. Eu vou te passar os horários do Brasil nesse meu número do Brasil, já que você está no Brasil, né? Fica sim. quebrando a cabeça. Mas Então aí, tá por bom. exemplo, tu acha que dá para conseguir tirar isso só tendo aula, assim, 1 ou 2 vezes por semana? 10 com certeza, 15 vai ter que estudar bastante sem mim. E qual recurso tu acha que eu poderia usar para estudar sozinho? Cara, sozinho vai demorar muito para você aprender, mas a dica que eu te dou seria você pegar as provas antigas, né? E fazê-las, refazê-las. Tá. Obrigado, Beleza? então. Até a Então tá bom. próxima. Até a próxima. Daí qualquer coisa aí é só me chamar. Abraço, valeu. Valeu.